Olá, meus amigos! O assunto do vídeo de hoje é sobre o Ford Galaxy. Sabia que o Ford Galaxy é um carro dos anos 50? Quiser saber o porquê que ele é um carro dos anos 50? Assiste esse vídeo. Antes de falar do Galaxy, eu vou ter que falar um pouco do Farline, porque o Farline e o Galaxy têm tudo a ver. Em 1955, com o mesmo nome da propriedade de Henry Ford, em Michigan, nos Estados Unidos, é lançado o Ford Fairlane. Inicialmente, esse carro foi lançado com a Ford falando que era o carro-chefe da Ford, que era o melhor carro da Ford, ali, o mais luxuoso carro da Ford no momento. E o seu principal concorrente era o Bel Air. Na verdade, esse carro ele foi feito para concorrer com o Bel Air. Os dois carros eram aqueles carros comuns dos anos 50, aqueles rabão de peixe, pintura em 2 tons, bem comum dos anos 50. Esse carro ele usava um motor V8 4.5 cilindradas que rendia 190 cavalos. Em 1957, esse Fairlane, ele passa por uma reestilização, Fairlane 500. Ele ganha nova frente, com nova grade, ele ganha novo interior, ele ganha nova traseira e ele ganha um novo motor V8 de 4.8 cilindradas que rende 212 cavalos. Este motor ele ficou conhecido como 292 V8. Em 1958 ele ganha uma nova frente, agora com 4 faróis na dianteira, ele ganha uma nova traseira. Só que o seu interior ainda continua o mesmo. Em 1959 foi lançado um carro com a mesma carroceria que o Ford Fairlane, com o mesmo motor do Ford Fairlane, só que ele usava materiais mais finos, materiais com mais requintes no seu acabamento. E esse carro foi chamado de Ford Galaxy. Então tinha o Fairlane, que era o modelo mais básico, e o Ford Galaxy, que era o modelo mais top. E por isso que eu falei no começo desse vídeo que o Galaxy era um carro dos anos 50. Na verdade, ele não foi lançado em 59, ele foi lançado em 55. Em 59, ele só ganhou o nome de Ford Galaxy, porque era a mesma carroceria, é o mesmo motor do Fairlane, só que com um interior mais requintado, mais luxuoso. Como era bem comum nessa época, o Ford Galaxy também era assim, ele tinha aqueles enormes rabos de peixe comum nos anos 50, era cheio de cromados internos, era cheio de cromados externos, tanto o Fairlane quanto o Ford Galaxy. Isso era bem comum nos anos 50, um carro que não tivesse cromado não ia ser vendido nos anos 50 e o Ford Galaxy não escapou disso. Em 1960 ele ganha uma reestilização, o Ford Galaxy. Agora seus faróis eles são alinhados com a grade, não são mais em cima da grade que nem era quando ele usava a mesma carroceria do Fairlane. O nome dele é Galaxy 500, igual o Fairlane era 500, esqueci de falar isso no 1959, mas estou falando aqui em 1960. E ele quando foi lançado, tanto o Fairlane quanto o Ford Galaxy, ele foi lançado em 2 versões. Tanto a versão 2 portas quanto a versão 4 portas. No caso de 1960, o Ford Galaxy ganhava o que a gente chama de janela panorâmica, que quando você abre a janela da frente e de trás, a coluna B ela some. Não existe ali uma coluna B, a coluna B é só um friso no vidro traseiro. E agora ele não tem mais aquele gigante rabo de peixe que era comum nos anos 50, agora ele é um sedã de grande porte. Para dizer que não tem os rabos de peixe, ele só tem uns negócios bem pequenininho atrás, quase invisível, que era o que formava antigamente o rabo de peixe. Em 1961, o Ford Galaxy ele passa por uma outra reestilização, com nova frente, nova traseira e tal. O seu interior, que ele também recebe um novo interior, já começa a ficar parecido com o Ford Galaxy que foi lançado aqui no Brasil. A diferença desse Ford Galaxy, o que foi lançado aqui no Brasil, é os comandos, que aqui quando foi lançado já era aqueles comandos de você correr as alavancas, e aqui uns botões puxar, que fazem os comandos. E ele ganha uma outra opção de motor, motor 390 V8 de 6.4 cilindradas que rende 302 cavalos. Você podia optar ou ter o Ford Galaxy com motor 292 V8, que era oferecido até então, ou pagar um pouco mais e ter um motor 390 V8. Em 1962 ele fica com o teto mais quadrado, mais parecido com o teto que foi lançado aqui no Brasil. E ele passa a ter uma terceira opção de motor, motor 406 V8
de 6.6 cilindradas que rende 401 cavalos. Ou seja, agora você tem três opções de motor. Tem o 292, que é o motor mais fraco, tem o 390, que é o motor intermediário, e tem o 406, que é o motor mais forte. Todos V8 no caso. Em 1965, Ford Galaxy passa para a sua terceira geração. Essa terceira geração ele já não tem mais os faróis um do lado do outro, que nem eles eram. Agora eles são empilhados, um em cima do outro, tanto de um lado quanto do outro. Ainda continua com os 4 faróis. Ele ganha um novo capô, nova grade, já até os faróis mudaram, né? O pisca ele passa para o meio ali da grade. E a lanterna traseira Ford Galaxy, ela era uma lanterna que ela parece com a lanterna, falar dos dias atuais, do Jeep Renegade. E o painel ele continua com aquele formato, só que ele ganha novos comandos. Ele ganha os comandos que antes era botão, os comandos que é umas alavancas de correr. E esse carro já é um carro que foi lançado aqui no Brasil. Meus amigos, você vem sempre aqui, assiste meus vídeos, não se inscreve nesse canal. Se inscreva nesse canal, você não perde nada se inscrevendo nesse canal, muito pelo contrário, você ganha muito, é de graça e não cai o dedo. Nesse ano de 1965, o presidente da Ford do Brasil, John Golder, ele fala que vai lançar aqui no Brasil um carro que é um sedã de luxo. E esse sedã de luxo é o Ford Galaxy, só que ele ainda não falou que era o Ford Galaxy. Ele importa alguns Ford Galaxy dos Estados Unidos, que foram fabricados nos Estados Unidos, para fazer os testes aqui no Brasil, para adequar o Galaxy ao terreno brasileiro. Em 1966, o Ford Galaxy ele é apresentado no Salão de Automóvel de São Paulo, só que com algumas diferenças. O Ford Galaxy nos Estados Unidos ele tinha uma versão que não veio para o Brasil, que era a versão conversível. E também ele tinha uma versão nos Estados Unidos, que era a versão de 2 portas, que também não veio para o Brasil. Só foi apresentado o Ford Galaxy de 4 portas. Era idêntico ao Ford Galaxy de 4 portas americano, só que esse Ford Galaxy, tanto 4 portas brasileiro quanto americano, eles tinham uma diferença grande entre eles, que era o motor. Esse Ford Galaxy que foi apresentado só no automóvel, ele usava um motor 272 V8, de 4.5 cilindradas que rende 190 cavalos, ou seja, não era nenhum dos motores que era usado no Ford Galaxy americano. Esse motor, na verdade, ele foi herdado do caminhão Ford. Os caminhões Ford V8 usavam esse motor 272. Pegaram o motor do caminhão e passaram para o Ford Galaxy. E ele era acoplado a uma caixa de 3 marchas com engates na coluna. Esse carro ele tinha o opcional, você podia pagar mais e ter, ou como saiu a maioria que não pagou mais e não ter, o ar-condicionado. Em 16 de janeiro de 1967 é lançado o Ford Galaxy no Brasil. Eles fazem 2 cerimônias de lançamento. A primeira cerimônia é na fábrica da Ford no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E a segunda cerimônia é no edifício Lúcio Costa, no Rio de Janeiro. Esse edifício Lúcio Costa, ele abrigava na época o Banco do Estado do bairro Guanabara. E eles fazem o lançamento do Ford Galaxy nesse prédio, içando ele por um guindaste. Eles içaram o Ford Galaxy por um guindaste e colocaram eles no heliporto do prédio para fazer o lançamento. Nossa, chamou super atenção da imprensa. A imprensa divulgou esse carro, foi colocado em cima de um prédio, um carro. Esse Ford Galaxy, no momento do lançamento, ele foi lançado igual ao carro que foi apresentado no Salão do Automóvel, com o mesmo motor, 4 portas também. Ele tinha um preço mais elevado, dava para você comprar 3 Fuscas com o preço de um Ford Galaxy. Até então, os retrovisores eles eram opcionais, podia pagar mais e ter os retrovisores externos ou não ter. Em 1968 passa a ser de série os retrovisores externos. Por que antes era opcional e agora é de série? Porque antes não era um item obrigatório, você não era obrigado a ter espelho retrovisor se você não quisesse. E agora é item obrigatório, você tem que ter. Se você não tivesse, você ia tomar multa, o carro não ia poder ser lançado, não ia poder ser vendido. Então o item de espelho retrovisores, que no caso do Ford Galaxy era dos 2 lados, passou a ser de série. Outra coisa que mudou, porque como era um motor de caminhão, ele era um pouco fraco para o Ford Galaxy. Ele tinha muito torque,
mas era baixo giro. Então eles mudaram, eles tiraram o motor 272 V8, que era o motor que tinha sido herdado dos caminhões da Ford, e colocaram o motor 292 V8, que era o mesmo motor que era base dos Estados Unidos. Eles trouxeram esse motor para o Brasil, o 292 V8. Em 1969 é lançada a versão LTD, que era um Ford Galaxy 500, o mesmo motor, o mesmo carro, a mesma carroceria, tinha mais frisos cromados, esse LTD, ele tinha teto de vinil. Essas eram as diferenças do exterior desse carro. Internamente esse carro, além do opcional de ar-condicionado, ele tinha um opcional câmbio automático, era um câmbio automático de 3 velocidades. Em 1970 surge aqui no Brasil o Ford Galaxy Standard. O que esse Ford Galaxy Standard tinha? Era uma versão mais básica do Ford Galaxy. Ele vinha de fábrica sem a maior parte dos frisos cromados, ele vinha de fábrica sem calotas, ele vinha de fábrica sem a faixa branca do pneu. E dentro ele era o básico, sem ar-condicionado, sem câmbio automático, apenas 3 marchas na coluna, e ele era a versão de entrada do Ford Galaxy. E esse ano também foi lançada a versão LTD Landau. Depois ficou só Landau, mas esse ano ainda era chamado de LTD da Landau. Essa versão ela tinha algumas diferenças toda a linha, porque ela era a versão top do Galaxy, o Landau. Ele tinha uma vigia menor no vidro traseiro, que era uma vigia para dar mais privacidade para quem ia no banco de trás. Ele tinha um teto de vinil igual era no LTD, e ele tinha uns S, igual das carruagens da família real britânica, que era para fazer referência exatamente. Landau é uma carruagem de luxo. Lá no Reino Unido, eles queriam fazer referência a essa carruagem de luxo. Tanto que seu interior, os bancos, era com veludo britânico. Seu painel e forros de porta tinha detalhes em jacarandá. E esse S no teto de vinil, você via de longe que era a versão top do Galaxy. Que não era só o LTD, no caso, que também usava teto de vinil. Que essa era a versão mais top, a versão mais luxuosa do Galaxy. Era o Galaxy LTD Landau. Em 1971, as luzes de ré que eram no meio da lanterna traseira passam para o para-choque. A lanterna traseira ela é redesenhada. Em 1972, o Galaxy Standard deixa de ser produzido. Por que o Galaxy Standard deixa de ser produzido? Porque quem comprava um carro desse eram pessoas que tinham mais condição financeira. Então eles não queriam um carro básico. Uma pessoa que tinha mais condição financeira, eles compravam ou o LTD ou o LTD Landau. Eles não compravam o básico. Porque o básico eles não queriam, eles queriam carros com ar-condicionado, eles queriam um carro com câmbio automático, eles queriam um carro com veludo britânico, eles não queriam um carro totalmente básico. Em 1973 ele ganha um novo capô dianteiro, uma nova grade. No caso, as laterais da grade elas foram tampadas e ficou só com o pisca aparente nas laterais da grade. A grade ficou menor, só no centro do carro. E também sua traseira é toda redesenhada esse ano de 1973. E eles ficam assim, desse jeito, até 1976. Até 1976 não teve alteração na linha Galaxy. Em 1976 teve alteração porque os faróis que eram em pé, um em cima do outro, passam a ser deitados. Aí ele ganha nova grade dianteira novamente, novo capô dianteiro novamente, nova traseira redesenhada. Agora a lanterna traseira, em vez de ser uma lanterna única, era uma lanterna que tinha 3 quadradinhos vermelhos. Nesse ano ainda são todos vermelhos os quadradinhos. Eles acendiam ao mesmo tempo, tanto para seta, quanto para freio, quanto para lanterna. E o motor do Ford Galaxy, do Landau, do LTD, esse ano, ele ganha um novo motor. Ele não usa mais o motor 292, agora ele usa o motor 302 V8 de 5.0 cilindradas que rende 199 cavalos. Era o motor do Ford Maverick, que foi levado para o Galaxy. Em 1978 é o que eles chamam de Série 2 do Ford Galaxy. Não teve muita alteração, na verdade. A principal alteração era que seu volante antes era de 2 raios, com um aro no meio do volante. Agora ele passa a ser de 4 raios, com um desenho mais moderno. Ele ganha o cinto de segurança mais seguro, digamos, de passagem, porque agora ele é um cinto de segurança de 3 pontos e retrátil. Esse cinto de segurança de 3 pontos ele é usado até hoje, que ele tem 3 pontos de fixação embaixo, em cima na coluna e aqui onde você prende ele. Você puxa ele aqui, prende, depois você solta e ele volta sozinho. Só que também esse ano as vendas do Ford Galaxy, da linha toda Galaxy, começa a cair. Por que começa a cair? Porque eles não gostaram da alteração que foi feita no carro,
Não, nada disso. Começa a cair porque a crise do petróleo havia chegado no Brasil. No final desse ano, quando ela começa a chegar forte no Brasil. Então esses carros com motor V8, com esses carros que eram considerados no Brasil, tinham um consumo mais elevado de combustível, começa a cair as vendas desse carro. Em 1979, o Ford Galaxy ele é tirado de linha, ficando apenas com a versão LTD e a versão Landau. E esse ano também o ar-condicionado ele passa de ser um item que era colocado embaixo do painel, ele passa a ter o ar-condicionado integrado no painel. Tem as saídas de ar aqui para frente que antes não tinha. Em 1980, para tentar driblar um pouco a crise do petróleo, eles fazem uma versão do motor 302 que ele era movido a álcool. E ele também ganha abertura automática do porta-malas. Tinha um botão dentro do porta-luvas que você apertava, ele abria automaticamente o porta-malas. E sei lá, que a chave abre o porta-malas ainda era possível, só que o botão tinha também essa opção. Tipo, eu quero pegar as compras, porque eu acabei de chegar do mercado, pegar as compras, eu abri o porta-luva, apertava o botão, o porta-mala abria, eu tirava as compras e acabou facilitando a abertura do porta-malas. Em 1981, a versão LTD era tirada de linha. Na verdade, só teve um carro que foi produzido em 1981 da versão LTD. E ele foi tirado de linha esse ano, ficando apenas com o Landau. E esse ano a luz de ré, ela deixa de ser no para-choque, passa para um dos quadradinhos da lanterna, um dos quadradinhos de cada lado, na verdade 2 quadradinhos daqueles retângulos que tinha, que é o quadradinho que é mais para o meio, mais perto do centro do Ford Galaxy, ou Landau, chame do jeito que quiser, já que ficou só o Landau em linha esse ano. Em 1983, o Ford Galaxy, no caso o Landau, o Ford Landau, ele é tirado de linha. Desde o primeiro Ford Galaxy aqui no Brasil, lá em 1967, até o último Ford Landau em 1983, foram fabricados 77.647 Ford Galaxy. Meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistir um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.